Oi gente, aqui é a Ana Broncelli e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise de obra. Foi um vídeo muito pedido, que todo mundo tem muita dúvida, tá? É difícil mesmo achar material nesse sentido e eu vou até indicar uma bibliografia para vocês, que é o livro do Xing. Se você ler esse livro direcionando o olhar nesse sentido de análise, de compreensão da forma, de compreender o espaço, ele vai ser muito rico para você e vai servir e contribuir para você fazer esse tipo de análise, tá? Mas leiam ele com esse olhar. Bom, gente, a proposta inicial aqui é vocês começarem a perceber a desconstrução da sua forma, tá? Você começar a olhar com esse olhar de enxergar o processo e não só o resultado final que você tá vendo. Você tá vendo aqui uma fachada, mas dentro dela tem muitos elementos que foram posicionados estrategicamente aqui para você conseguir ter essa visão geral. Então aqui a gente vai trabalhar principalmente essa questão de desconstrução, a gente vai desmiuçar a nossa obra para a gente enxergar o processo que o arquiteto teve, ou chegar pelo menos perto do que ele quis passar com essas intenções dele. E eu indico para vocês utilizar o papel manteiga para fazer essa análise, porque, gente, papel manteiga é um amigo do arquiteto, assim, que vocês não fazem ideia, tá? Para fazer estudo, isso aqui é a melhor coisa que tem. Então, utilizem o papel manteiga. Depois, se vocês quiserem, né, passar limpo a representação de vocês e chegarem num resultado mais ou menos assim, sabe? Que pode ser digitalizado. Então, vocês façam no computador, mas eu acho que a primeira análise de vocês tem que ser à mão, porque vocês vão enxergar muito melhor dessa forma do que no computador. Então, eu tô vendo aqui uma grande fachada, tá? A gente vai analisar. E a primeira coisa que eu vejo é um grande retângulo, na verdade. E eu vou riscar aqui para vocês verem. Eu vejo um grande retângulo na minha fachada, tá? E eu vejo não só um, mas eu vejo dois grandes retângulos. E só de eu desconstruir a forma, simplificar ela dessa maneira, eu já consigo enxergar a relação entre essas duas formas. A minha fachada, ela reduziu a escala para criar o meu acesso. Então aqui é o acesso do meu prédio. E olha como ele é uma redução de escala, ele manteve a horizontalidade da minha edificação, tá? Então ele tem uma relação formal aqui. E também é interessante da gente reparar que o nosso prédio ele tem um eixo horizontal bem avantajado. Então uma coisa aí para vocês analisarem, anotem esse tópico, relação entre eixo horizontal e eixo vertical. Ficou bem torto aqui, né, gente? Mas tá bom. E é muito interessante você analisar esse tipo de relação entre eixo vertical e eixo horizontal. Por quê, gente? Porque a maioria das obras vocês vão começar a reparar a partir de agora que quando você tem um eixo horizontal muito acentuado, o arquiteto ele cria elementos verticais muito marcados para equilibrar essa horizontalidade. Ó. Então dá para ver aqui na fachada claramente, ó. Vocês estão vendo que é bem marcado, todos os meus elementos verticais, eles são muito, muito marcados. Inclusive, os meus eixos estruturais. Então, eu estou marcando aqui só as linhas verticais que o arquiteto, ele resolveu evidenciar, tá? E aqui a gente já percebe, vou até mostrar para vocês, os meus eixos estruturais. Já é uma coisa para você marcar também aí, ó. Olha que bacana. Aqui eu tenho eixo estrutural, aqui eu tenho eixo estrutural. E o arquiteto ele deixou bem marcado. Ó. Eixo estrutural. E você vê que ele criou esse equilíbrio entre formas horizontais e formas verticais, tá? É interessante também, você olhando nesse sentido, você vê que ele criou essa repetição para conseguir chegar nesse equilíbrio. E a repetição é uma coisa que eu falo muito. Até no meu e-book de desenho urbano, eu cito para vocês essa questão da repetição. Principalmente em obras antigas, gente. Sempre teve essa questão da simetria, da repetição. E isso acontece porque o nosso olho ele é treinado para buscar sequências. Então, quando o seu olho ele vê uma sequência, a gente enxerga o todo, tá? A gente não enxerga detalhe.
Então, quando você cria sequências, você facilita para o seu olho entender o que está acontecendo, sabe? Vamos assim dizer. Então, e isso é muito utilizado na arquitetura. Eu vou colocar até umas obras aí para vocês verem das edificações que tem esse eixo horizontalizado, como que o arquiteto trabalhou esses elementos verticais para dar esse equilíbrio, tá? E geralmente é em repetição e ritmo visual. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos procurar os meus acessos aqui em fachada, em volumetria, né? E utilizando a planta, vou mostrar para vocês porque é muito interessante, gente. Utilizando a planta desse edifício, ó aqui deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo que tem essas duas grandes marcações aqui, né? E é muito legal de você olhar em planta, porque essas duas marcações, elas são exatamente as minhas circulações verticais no edifício. E o meu acesso principal, ele dá direto na minha circulação vertical. E isso ele é marcado claramente no edifício. E é muito interessante, ó, como o arquiteto quis evidenciar isso. E mais do que evidenciar, dá pra ver que ele criou essa marcação, mas ele também levou um pavimento acima para coroar e mostrar que isso aqui ele tem uma importância, né? Ele tem uma imponência em relação aos outros elementos do prédio, porque ele marca o meu acesso, né? Ele marca a distribuição de fluxo. Então é muito interessante vocês analisarem também como que a minha planta ela está se relacionando. Então, porque esse caminho ele continua na minha fachada e fica muito claro, ó. Como eu tenho esse caminho em planta, gente, ó, como eu tenho ele em planta, eu tenho ele em fachada, ele continua. E aqui vocês podem marcar aí questão de fluxos e acessos, né? Agora eu vou mostrar até outra planta para vocês, que aqui eu já analisei de fluxo interno. Então eu vou mostrar para vocês como que isso funcionou. E nessa planta aqui, é bem bacana de você analisar que eu tenho aqui a minha circulação vertical. E olha como que o arquiteto ele trabalhou a distribuição de fluxo. Eu chego aqui no meu apartamento e eu tenho um corredor de distribuição de fluxo. Então, aqui eu vou para minha área social e aqui eu vou direto para minha área íntima. Então, ele separou isso muito bem. Isso aqui parte de um conceito, gente. Então, e olha que rico você analisar as obras dessa forma, porque olha o repertório que você cria para você mesmo, né? Porque olha que interessante você criar um corredor de distribuição. Isso é muito bacana. Então, vocês podem anotar essa questão de você analisar e sempre analisar do macro para o micro. Então, a gente analisa aí na nossa implantação, na nossa situação, né? Que no caso, aquela é outra obra, tá, gente? Eu só estou mostrando para vocês para dar um apanhado geral. Então, assim, em uma implantação, você pode começar a analisar os seus acessos na sua implantação, que no caso, os meus acessos são aqui, ó. Tá vendo? Aqui são os meus acessos. E eu posso procurar isso também lá dentro, quando eu estiver analisando as minhas plantas. Então, eu vou da escala do terreno da minha edificação completa para o meu apartamento. Então, isso é muito interessante, tá? E então, vocês vão desconstruindo, vão do macro para o micro, que vocês vão conseguir chegar em várias conclusões. Bom, gente, eu não quero que fique super extenso esse vídeo, tá? Nossa, tem muita coisa pra falar desse assunto. Acho que eu daria uma aula de umas 20 horas sobre isso, então a gente vai ter que continuar em outros vídeos. Mas eu só quis dar esse start aí pra vocês entenderem como que dá pra relacionar as formas e como que trabalha dessa maneira, né? Então, assim, do vídeo de hoje, o que eu quero que vocês absorvam, né? Essa questão do eixo horizontal versus eixo vertical, porque é uma coisa que sempre vai estar presente na obra de vocês. A questão da repetição e do ritmo,
como que se comporta a questão de sequências de formas e de linhas na sua edificação, e a questão dos acessos e fluxos. Quando você chega na sua edificação, como você é levado para o seu acesso principal e como esse fluxo ele se distribui para o resto da edificação. E para fechar, acho que dá para a gente também ver a questão de áreas livres versus edificadas. É a questão da área livre versus edificada, que a gente até conversou sobre isso no vídeo de esquemas. Então, como que você pode representar algo assim? Vamos supor que na sua implantação você percebe que você tem uma forma assim no seu terreno, né? Então, vamos presumir que seja isso. E vou passar mais escuro aqui para vocês entenderem. Ah, gente, essa caneta é maravilhosa, já vou aproveitar para falar. Ela chama Brush e essa aqui é da Sakura. Ela é ótima para trabalhar com esses esquemas. Então, vou colocar na descrição do vídeo para vocês, quem tiver interesse em comprar. Como você pode representar isso em um esquema, por exemplo? Você pode colocar aqui é a área edificada. E aqui é a área livre do seu terreno. Isso aqui já é um estudo de cheios e vazios, tá? Então, você vê quanto por cento do seu terreno ele está ocupado. Quanto você tem de área livre. Você também pode trabalhar esse tipo de ideia observando na sua edificação quais áreas você tem aberturas, né? Fazendo bem esquemático, tá? Vou colocar umas aberturas aqui. E quais áreas você tem parede cega, vamos assim dizer, né? Quanto por cento do seu prédio ele é aberto para o seu exterior? Então, isso você também pode levar em consideração, tá, gente? Então, é interessante. E tudo isso é cheios e vazios. Dentro dos cheios e vazios, vocês podem trabalhar com inúmeros esquemas. Inclusive, gente, nessa parte você já pode levar em consideração questão de ventilação. Porque quando você está analisando cheios e vazios, em relação à abertura versus paredes cegas, você já pode falar como que funciona a ventilação desse prédio, a questão de iluminação natural. Olha como uma coisa puxa a outra, né? E outra coisa que trabalhar, às vezes, analisando a skyline de vocês. Vocês colocam lá na fachada, vocês analisam a silhueta do prédio que envolve, tá? Em uma quadra, por exemplo, o prédio de vocês. E nessa skyline aqui você começa a analisar como que está posicionada as escalas dos prédios em relação ao seu entorno. No meu TCC eu fiz, inclusive, um estudo desse. E é bem interessante que você vê como que você pode posicionar o seu prédio de forma que ele respeite ou dê contraste na skyline da quadra que você está inserindo ele. Então é uma constatação bem interessante, gente. Querendo ou não, isso aqui também trabalha cheios e vazios, porque essa parte aqui ela mostra a área edificada e em cima a área livre. Então esses aqui são os meus vazios. Então você pode trabalhar de várias formas, tá? E falando em escala também, no geralzão aí do que vocês devem considerar, sabe? A escala você tem que ver como que o seu prédio ele tá se relacionando com a sua escala humana. Ele tá... qual que é a escala dele, né? É um prédio muito alto? É um prédio que ele conversa com a escala humana, que ele tá próximo, né? Então, vou colocar aqui. Aqui é como se fosse um prédio bem mais alto. E olha a diferença de sensação. Então, você tem que analisar essas questões de escala também, quando você estiver fazendo uma obra, como ela se relaciona, né, com a escala humana. Eu acho que da skyline, que a gente falou um pouquinho de entorno, você pode analisar os cheios e vazios das quadras em volta do seu prédio também. Tem muito terreno vazio, o terreno é uma área densa de edificação, como que funciona? Tem áreas públicas? Tudo isso você pode ir puxando um gancho, sabe? Você pode trabalhar em cima de cheios e vazios,
também a tipologia de edificação, e aí você pode criar vários outros tópicos trabalhando o seu entorno. Só fica a dica aí pra vocês. Gancho dessa questão da figura humana se relacionar com a fachada, com o seu prédio, com a questão de escala, vamos falar um pouquinho de fachada, que foi uma coisa que também vocês me perguntaram, eu vou aproveitar esse gancho. Vamos voltar para esse prédio aqui, gente. E é interessante vocês perceberem que ele tem um eixo de simetria, e isso você tem que perceber na sua fachada, né? Só que não só na fachada principal, a gente tem muito costume de analisar a fachada principal. E você tem que analisar todas as fachadas, porque cada fachada, por causa de insolação, ventilação, dependendo do fluxo da rua que você direcionar essa fachada, ela vai precisar ter uma configuração diferente. Então você pode analisar a simetria entre as fachadas do seu prédio, isso também é bem interessante. Bom, gente, por hoje é só, espero que tenha conseguido dar esse pontapé inicial aí para vocês começarem a enxergar as edificações como formas, linhas e toda essa desconstrução que acontece para você enxergar o que tem por trás. Mas a gente vai falar muito sobre isso ainda, então eu espero fazer muitos vídeos para direcionar essa questão para vocês. E a gente trabalhar vistas, entorno e questão de volume, tem muita coisa para ver. Mas tá aí o start para vocês, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.